Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo. E nessa aula a gente vai falar sobre uma coisa que é de extrema importância, na verdade, né? Tudo que a gente aborda aqui é de extrema importância, né? São coisas que vão cooperar aí para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre representações internas. Isso é muito importante. Na verdade, né, representações internas é um termo que foi cunhado pela programação neurolinguística, mas o termo na própria psicologia se chama representações mesmo, somente representações. E uma coisa interessante é que é o seguinte: para que você primeiro entenda as representações e a importância dela para a sua saúde mental, você antes tem que voltar na memória, você tem que entender a memória. E eu vou tornar tudo mais simples para você. Aqui você não vai encontrar jargões, e se sair algum jargão aqui, eu vou tentar explicar ele de uma forma mais simplista, que fique... É porque o que acontece, né, gente? A gente lida com um assunto, quando a gente fala de mente humana, a gente fala de algo com complexidade. É algo muito complexo, não é um negócio simples. Entende? É algo muito complexo. Então, para a gente simplificar isso, é um esforço muito grande. Então, e muitas vezes a gente não consegue dar conta, né, de simplificar essas coisas que são... É uma parafernália muito doida, né? Fica muito difícil simplificar isso. Mas enfim, primeiro você tem que entender a memória. Então vamos lá. Para que serve a memória? A memória serve para você arquivar determinadas informações que vão cooperar para interpretações de novos estímulos. Você, eu, nós somos estimulados o tempo todo pelo mundo. E nós captamos esses estímulos por meio dos nossos 5 sentidos: visão, paladar, olfato, audição, tato. É por aqui que a gente começa a aprender o mundo, a coletar as informações, interagir com o mundo. É por meio... nós somos estimulados por meio desses canais, e a partir deles a gente vai entendendo esse mundo. É por isso que a criança lá põe tudo na boca, né? Por quê? Porque a boca é por onde ela consegue sentir o mundo. Então é por isso que ela tende a pôr tudo na boca. Mas enfim, nós somos estimulados por meio desses canais. E a partir do momento que nós recebemos um estímulo, esse estímulo ele é impresso na memória, cunhado por uma representação. Então toda vez que você recebe um estímulo, automaticamente esse estímulo é representado. Ele pode ser representado consciente, de forma inconsciente, mas ele é representado. E ele é impresso na memória. A partir do momento que ele é impresso na memória, você basicamente cria um registro físico e químico. Tá? Isso já são processos bem internos, tá? Mas a partir do momento que... Bom, tudo que você precisa saber, para ser mais simples, é que esse registro ele é impresso na memória, ele é arquivado lá. E por que esse registro ele é arquivado? Porque esse registro ele vai ser usado lá na frente para representação de novos estímulos. Então toda vez que você recebe um estímulo, vai ser lida a memória em busca de conteúdos que ajudam. Isso é tudo feito na velocidade da luz, tá? É tudo tão rápido. E vai ser buscado, tá? Como um mecanismo, como o Google, né? Vai ser varrido lá toda a internet da sua mente, né? Vai ser varrido lá tudo que está armazenado na sua mente para cooperar para a interpretação daquele novo estímulo que você recebeu. Esse novo estímulo, ele vai ser fundido com a representação que você já tinha arquivado, e daí vai ser criado uma nova representação. Entendeu para que serve a memória? A memória serve para isso. Para que você use o conteúdo armazenado para representar novos conteúdos. Entende? É por isso que quando uma pessoa, por exemplo, lá te pergunta,
Eric, você lembra daquele dia? E aí você pergunta, qual dia? Ah, aquele dia tal e tal. Pô, lembro daquele dia. O que aconteceu? A pergunta da pessoa, esse estímulo sonoro, ele entra pela sua audição, automaticamente lá no cérebro é varrido em busca de lembranças, de memórias daquele dia, representações daquele dia. E aí você recorda, né, aquele dia. É exatamente assim que funciona. Né? É por isso que você precisa da memória. E é por isso que eu digo que a doença de Alzheimer é uma das piores doenças que um ser humano pode ter. Por quê? Porque destrói isso. E se destrói isso, acabou a sua interação com o mundo. Você é um morto-vivo. A verdade é essa. Uma pessoa com Alzheimer, pô, é triste, eu até me sinto mal de falar isso, mas realmente ela é uma morta-viva. Né? Porque ela está morta historicamente. A história de vida dela toda basicamente se perdeu. Então, né, a doença, a depressão, ela é pesada, ela é ruim, mas se a gente fosse botar numa balança, claro que as duas são péssimas, mas a de Alzheimer ganha. Né? A de Alzheimer ganha brilhantemente, porque te mata historicamente, te torna um morto-vivo. Mas enfim, chega de falar dessas coisas, chega de falar de doença e vamos por que mais interessa. Vamos pegar lá. Então, o que acontece? Por que essas representações são importantes? Porque essas representações... Pô, arregalei os olhão, ó. Porque essas representações, elas vão subsidiar novas representações. Subsidiar é apoiar, tá? É dar assistência. Então, o que vai acontecer? Se você tem gerado representações ruins até aqui acerca da sua vida, essas novas representações que você for obter, elas vão ser de qualidade, elas tendem a ser de qualidade ruim também. Então é por isso que é muito importante você qualificar as representações que você está fazendo conscientemente. Embora muitas das representações são tidas inconsciente, vai chegar em algum momento pensamentos acerca dessas representações na sua mente, e é aí que você tem a chance de mexer nelas. É aí que você tem a chance de atribuir novas representações, qualificar, dar sentido qualitativo para essas representações. Por quê? Porque a sua mente consciente ela é quantitativa, ela não é qualitativa. Ela não está atribuindo qualidade àquilo que está sendo produzido. É por isso que muitas vezes as pessoas desenvolvem transtornos psíquicos. Por quê? Porque a produção está sendo desqualitativa. A produção... Desqualitativa, nem sei se existe essa palavra... Mas ela não está sendo qualitativa. Ela está sendo uma produção ruim, mas somente em quantidade, mas a qualidade tá zero. Então, a partir do momento que isso tudo chega na sua consciência, você pode atribuir. É aquele momento que você pode pensar, poxa, peraí, você tá passando por uma adversidade, mas ou você pode dizer, poxa, isso está tornando minha vida um inferno e vai tornar minha vida um inferno para sempre. Ou você pode dizer, poxa, peraí, isso é um momento que pode estar servindo para me treinar, pode estar servindo para me desenvolver, para me preparar mais para a vida. E talvez essa etapa da minha vida, ela seja importante. Para quê? Para que futuramente talvez eu possa auxiliar uma pessoa que esteja passando por essa etapa. E para que futuramente também eu aprenda a lidar com problemas que eu estou lidando agora. E que lá na frente eu vou estar mais preparado, eu vou saber lidar melhor com essas coisas, com esses fatores. Você está vendo como você está mudando a roupagem daquilo que você está interpretando acerca do mundo? Você está vendo que você está atribuindo uma nova representação, uma nova forma de ver aquilo e que de uma certa forma vai
qualificar melhor a produção de pensamentos que vai surgir daquilo. Por quê? Porque a tua produção de pensamentos, ela é executada por meio dos conteúdos que você tem na memória. As suas representações na memória, elas influenciam o processo de construção de pensamentos. E muitos dos pensamentos vão ser produzidos por meio dessas representações. Se você tem representações ruins, ocorre que a produção de pensamentos vai ser de mesma qualidade. Tende a ser ruins também. Por quê? Porque ela vai influenciar. Se as suas representações armazenadas na memória subsidiam o processo de construção de pensamentos, isso quer dizer que aquilo que você traz na memória vai influenciar a produção de pensamentos que você vai ter depois. É por isso que a gente tem que cuidar com aquilo que a gente está representando para nós. É aquele momento que a gente tem que pegar, parar e pensar, pô, peraí, eu estou representando o melhor? Estou representando o melhor? Será que eu devo enxergar isso como uma maldição na minha vida? Será que eu devo enxergar isso como um castigo de Deus? Será que eu devo enxergar isso como final da linha? Não. Talvez eu possa mudar a forma como eu vejo. E eu devo mudar a forma como eu vejo. Porque se eu enxergar isso como final da linha, a minha produção de pensamentos vai ser relativos ao fim da linha. Vão ter semelhanças com essa representação. E aí, isso possivelmente pode influenciar pensamentos suicidas, isso pode subsidiar pensamentos suicidas. Por quê? Porque eu estou representando como fim da linha. Você está entendendo onde eu quero chegar? É a raiz de muitos problemas. Pô, então peraí, vamos mudar essa roupagem, vamos mudar essa representação. E aí eu, com o meu eu conscientemente eu intervenho e eu começo a pensar que, peraí, não é o fim da linha, mas talvez seja o início de um momento novo na minha vida. Talvez esse sofrimento queira me conduzir a algo melhor. Em quantas pessoas isso não aconteceu? Aonde o sofrimento conduziu ela ao maior talento, onde o sofrimento conduziu ela ao caminho, pôs ela no caminho certo. Às vezes a gente acha que o sofrimento vem para derrubar, mas muitas vezes ele vem para subsidiar o novo. Muitas vezes ele vem para apoiar aquilo que de fato tem que ocorrer na nossa vida. E a gente não tá com a cabeça preparada para entender essas coisas. A gente precisa entender que se a gente não está representando as coisas de uma maneira que nos fortalece, a gente está perdendo a guerra. E a gente está perdendo feio. Por quê? Porque essas representações vão alimentar coisas ruins. Representações ruins alimentam coisas ruins. Por quê? Vão subsidiar pensamentos ruins que vão transformar a sua energia emocional, ou seja, que vão produzir emoções de qualidade ruim. E que, obviamente, essas emoções vão influenciar a sua motivação. E é por isso que uma pessoa com depressão, ela muitas vezes não consegue ter energia, ter impulso, nem mesmo para tomar um banho. É por isso que uma pessoa com depressão, muitas vezes, ela não consegue ter energia para fazer coisas do cotidiano. Por quê? Porque a qualidade de emoções que ela está produzindo são emoções ruins, que obviamente influenciam a energia motivacional e não permite com que essa energia emocional seja de qualidade, que impele ela a uma determinada ação. Você jamais vai conseguir fazer algo emocionalmente ruim, porque quando você está emocionalmente mal, você nunca vai conseguir ter energia motivacional, nunca vai conseguir ter motivação para fazer as coisas do dia a dia. Por quê? Porque essa motivação depende do seu estado emocional. Você está entendendo? A partir do momento que o seu estado emocional ele for transformado, a partir do momento que você tiver subsídios para, de uma certa forma, criar essa motivação, ou seja, com estados emocionais melhores, com estados emocionais bons, a partir do momento que você estiver bem consigo mesmo, bem emocionalmente, aí é que você vai conseguir transformar positivamente energia emocional e automaticamente produzir motivação
para que você possa fazer as tarefas do cotidiano. Olha como as representações elas impactam tudo. É isso que eu quero que você perceba. O quão as representações são importantes e o quão a partir de hoje você tem que estar ligado a isso. O quão a partir de hoje você tem que estar presente para tudo que está acontecendo ao seu redor, para como você está representando as coisas. Nem tudo é o fim da linha. Nem tudo é uma desgraceira só. Eu tenho uma história interessante, né, que me faz refletir muito acerca disso, né, que é a história de um cara que ele tinha um filho e o filho dele caiu do cavalo e quebrou a perna. E aí os vizinhos chegaram e disseram para ele que, pô, né, foram lá prestar algumas lamentações e tal, né, dizer, poxa, né, que tragédia isso que aconteceu, teu filho quebrou a perna, caiu do cavalo. E o pai do garoto, sagaz, diz o seguinte, olha, se isso é bom ou se isso é ruim, só o futuro vai dizer. E todos continuaram, pô, que triste, né, e tal. Um dia, o rei, ele basicamente declara guerra contra uma outra nação, contra um outro reinado. E os jovens são recrutados para lutar. E esse jovem, que estava com a perna quebrada e caiu do cavalo, que era filho do cara lá, não foi convocado porque não podia lutar. Enquanto os filhos de todos os outros pais foram convocados para a guerra e muitos deles não voltaram para casa. Aquele ali ficou a salvo. E aí é que entra, né, o bordão. Se é bom ou se é ruim, só o futuro vai dizer. O pai do moleque tinha razão. Se é bom ou se é ruim, só o futuro vai dizer. E assim é a nossa vida. Se o que você está passando hoje é bom ou é ruim, só o futuro vai dizer. Só que muitas vezes a gente não está prestando atenção nisso. A gente está concentrado nisso tudo ruim que está acontecendo e a gente está muito imerso nos problemas do nosso dia a dia que dificilmente a gente consegue parar um segundo que seja para pensar que o amanhã pode ser diferente. O amanhã pode ser diferente. E só de você ter essa representação, isso já cria esperança, já faz você focalizar as coisas boas, já faz você criar uma representação que subsidia uma produção de pensamentos mais qualitativa e que, de uma certa forma, faz você produzir emoções melhores, faz você ter uma energia motivacional maior e faz você agir. Olha a diferença. A gente tem que mexer lá na raiz. E a partir do momento que a gente mexer na raiz, a gente vai conseguir mexer nos frutos. Por quê? Não podemos alterar os frutos sem mexer nas raízes. E a raiz é as representações. Mexa nas suas representações. Mude as suas representações. E você vai ver que você vai mudar a forma como você lida com as suas emoções e você vai ver que a sua energia motivacional vai ser alterada. Então, todos os dias, no seu dia a dia, olha ao seu redor, sai um pouco do caos e começa a pensar, pô, peraí, isso pode não ser tão ruim quanto parece. Isso pode no futuro se tornar algo bom, se é bom ou se é ruim, só o futuro vai dizer. Pô, peraí, eu não vou ficar pensando que isso é uma desgraça, eu não vou ficar pensando que isso agora é uma desgraceira total. Não. E isso lá pode se mostrar algo bom, pode se mostrar algo útil, pode se mostrar algo que valeu a pena. Então, calma. Vamos representar as coisas de maneira diferente. Vamos adquirir novos pontos de vista acerca das coisas. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, a partir de hoje, aplica isso. Tome cuidado com o que você está representando para si e busque representar para si coisas boas, para subsidiar bons pensamentos, para produzir boas emoções e para ter energia motivacional, para ter motivação para fazer as coisas no seu dia a dia. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.
Tchau, tchau.